Vou lhes dar a minha opinião sobre o futuro do Brasil. Bom, os empresários todos estão reclamando do real valorizado, estão falando que o câmbio está muito valorizado, que está atrapalhando a vida do Brasil. Os jornalistas todos repetem o que os empresários falam, porque são os empresários que fazem propaganda nos jornais, então, em última instância, são os empresários que sustentam os jornalistas. Então, os jornalistas não podem se afastar da linha que os empresários defendem. O que significa o câmbio? Bom, o câmbio, gente, quando o real está valorizado, o nosso poder de compra aumenta muito. Quando nós temos crises cambiais, como a da dívida externa do petróleo, olha só a linha do equilíbrio. Nós tivemos uma grande crise brasileira que foi devido às duas crises do petróleo, 73 e 79, e depois a crise da dívida externa. Em 94, tá vendo, o Fernando Henrique valorizou a moeda e com isso conseguiu a sua reeleição no primeiro turno. Só que nos 4 anos seguintes ele teve problema e não conseguiu fazer o Zé Serra. O Lula trouxe o câmbio para baixo e com isso conseguiu a reeleição em 2006. E agora ele trouxe para baixo de novo e conseguiu fazer a Dilma sucessora. Então o câmbio é aquele chamado populismo cambial. É o principal fator para ganhar a eleição. Não é o único, mas é o principal. Então quando o governo fortalece o real, ele ganha a eleição. Os empresários ficam chorando porque isso diminui o lucro deles, porque os nossos salários aumentam, a gente tem mais dinheiro para gastar e os empresários é que perdem com isso. Então eles ficam nessa choradeira, mas o câmbio valorizado é excelente para a gente. Então eu vou mostrar aqui para vocês de uma outra maneira. Ó. Quando o câmbio se valoriza, o PIB em proporção ao PIB mundial aumenta. Então isso aqui é quando o nosso poder de compra aumenta. Quando aqui está em vermelho é quando a situação está ruim. Então vocês vejam que o Brasil veio patinando até que os militares assumiram o poder e fizeram um milagre econômico. Então nesse período aqui eles mandaram no Brasil tranquilamente. Só que depois o trem começou a fazer água com as duas crises do petróleo e a crise da dívida externa e eles passaram o poder para os civis. Mas vocês vejam também que os primeiros civis, José Sarney e o Collor, eles não tiveram muito sucesso. Foi só depois que o Fernando Henrique assumiu que conseguiu jogar o PIB lá em cima e ficar estável por 4 anos que ele conseguiu a reeleição. E vocês vejam também que o Lula, depois que o Lula assumiu, ele jogou o PIB lá para cima e isso se manteve. Então é isso que está fazendo com que o Brasil ganhe, o Lula ganhou a primeira reeleição e fez a Dilma e provavelmente a Dilma também vai fazer o sucessor dela. Bom, então a gente vê aqui ó, que o Brasil vai ultrapassar todos os países do G6, exceto os Estados Unidos, e vai passar inclusive o Japão por volta de 2030 e vai ter um PIB em 2050 equivalente ao dos Estados Unidos hoje. Então o Brasil, o futuro do Brasil nas próximas décadas está excelente, muito bom. Vocês veem por que está acontecendo isso? Está acontecendo porque o mundo está mudando. A China subindo, a China é complementar ao Brasil. A China compra muita coisa nossa e aumenta o preço das nossas exportações. A China subindo, isso aqui está fazendo com que o Brasil consiga vender as commodities muito caro. Depois que a China perder um pouco de força, ainda vai ter a Índia. Então o nosso futuro está muito promissor pelo aspecto da Ásia está crescendo. Vocês vejam que a produção de aço no mundo, a China produz metade do aço mundial. É muita coisa. Então o PIB não é a única medida, tá? Tem outras. Então vocês vejam, a China vinha comprando o Brasil fortemente, só que em 2009, 2010, ela passou a ser o maior importador do Brasil. Então é a China quem está tirando nós da crise. A China realmente é o espelho do Brasil e está excelente. Outra coisa que está alavancando o nosso crescimento é a perspectiva de produção futura de petróleo. Então, com o pré-sal, a nossa produção de petróleo vai triplicar de 2,4 para 7,2, enquanto a produção mundial vai apenas aumentar 30%. Então, o mercado financeiro internacional está vendo essas perspectivas boas devido ao efeito China e ao pré-sal e está apostando no Brasil. Então, é essa que é a grande verdade. A Dilma ganhou, mas quem venceu foi o Brasil. Falou, moçada?